Então vamos continuar até a hora que a gente conseguir, tá bom? Vivendo em extrema pobreza e alcançou ganhos notáveis no desenvolvimento humano. Mas erradicar a pobreza em todas as suas formas e dimensões continua a ser um dos maiores desafios da humanidade. Embora o número de pessoas que vivem em extrema pobreza tenha reduzido entre os anos de 1990 a 2015 pela metade, hoje ainda temos mais de 800 milhões de pessoas que vivem com menos de US$ 1,25 por dia. E mais do que a metade da população vivem com menos de US$ 8, não tendo acesso muitas vezes a alimentos adequados, à água potável e ao saneamento básico. O ODS 1 busca erradicar todas as formas e dimensões da pobreza até o ano de 2030. Para tanto, é necessário focar nas populações mais vulneráveis e garantir o aumento do acesso a recursos e serviços básicos de proteção e apoio a comunidades mais afetadas por conflitos, por mudanças climáticas e desastres. O ODS 1 possui 7 metas universais, cujo avanço é monitorado por 13 indicadores globais. Um documento apresentado pelo Oxfam antes do Fórum Econômico Mundial apontou que se 1% dos mais ricos pagasse 0,5% a mais de impostos, seria necessário para escolarizar 262 milhões de pessoas, além de garantir assistência médica a 3,3 milhões. Segundo este relatório, mais de 10 mil pessoas morrem diariamente por falta de condição de arcar com atendimento sanitário.
O relatório também salienta que a população mais rica deveria pagar, em média, 28% de impostos sobre a renda, mas pagam 4,8%. A redução fiscal contribui para a sociedade desigual também no que se diz respeito ao gênero, pois 50% dos mais ricos são homens e eles controlam 86% das grandes empresas. Segundo o quarto relatório Luz da sociedade civil para a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, a erradicação da pobreza é uma persistente urgência humanitária, hoje mais agravada com a pandemia do novo coronavírus. Em 2020, o relatório observa que o crescimento da pobreza no país e o acirramento da transferência da renda da população mais pobre para o capital rentista, no qual já ocorre desde a aprovação da Emenda Constitucional 95, instituiu o novo regime fiscal e limitou a capacidade de investimento das unidades federativas e da União até o ano de 2036, enquanto manteve a remuneração dos juros e os serviços da dívida pública. O documento expõe ainda que a desocupação e a perda de direitos soma-se ao desmonte de programas de assistência social, incluindo a não incorporação no Bolsa Família de um contingente de aproximadamente 1,5 milhões de famílias que tiveram seu ingresso no programa aprovado, mas não foram incluídas até março de 2020, já no contexto da pandemia. E apesar da ligeira melhora na proporção de pobres em relação à população, reduzida em 26% em 2017 para 24,8% em 2019, o quarto relatório Luz salienta que, devido ao grande crescimento da informalidade do trabalho, no mesmo intervalo, a extrema pobreza aumentou de 6,4% para 6,6%. O Programa Internacional de Advocacy da Agenda 2030, promovido pela IFLA e nacionalmente pela FEBAB, tem o objetivo de aumentar o nível de conscientização sobre os ODSs dos bibliotecários, bibliotecárias e bibliotecas em nível comunitário, nacional e regional, e aumentar a participação das associações de bibliotecas e representantes para garantir o acesso público, confiável e sustentável da informação por meio de serviços e programas das bibliotecas. A IFLA acredita que o acesso à informação permite que as pessoas tomem decisões conscientes que podem melhorar suas vidas, e as bibliotecas são instituições fundamentais para alcançar esses objetivos. Com isso, a IFA pegou cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e apresentou ideias, sugestões e caminhos de como as bibliotecas, os bibliotecários e as bibliotecárias podem fazer para contribuir no alcance dos objetivos da Agenda 2030. Em relação ao ODS 1, a IFLA acredita que as bibliotecas podem auxiliar no alcance deste objetivo, disponibilizando em suas bibliotecas acesso público à informação e recursos que geram oportunidades para melhorar a vida das pessoas. Também capacitação para adquirir novas habilidades necessárias para a educação e o emprego. E ainda informação para apoiar o processo de tomada de decisões para combater a pobreza por parte dos governos, da sociedade civil e do setor empresarial. Um bom exemplo que pode ser seguido nas bibliotecas é uma ação que vem sendo realizada em uma biblioteca na Suíça, por meio do projeto Green Library, a Biblioteca Verde da cidade de Biel. A biblioteca distribui sementes para os usuários, que eles plantam, colhem e usufruem dos alimentos. E após a colheita, trazem novas sementes para a biblioteca e assim outros usuários podem usufruir desse mesmo recurso. Outro exemplo que pode ser desenvolvido nas bibliotecas brasileiras
É um projeto que também é realizado nas bibliotecas da Suíça, chamado Geladeira Aberta. A biblioteca fornece uma geladeira onde as pessoas podem trazer alimentos comestíveis de que não precisam mais e qualquer pessoa que precisar pode pegar. É uma forma de controlar o desperdício de alimentos e, ao mesmo tempo, ajudar a outras pessoas que necessitarem. Outro exemplo de projeto que pode ser realizado nas bibliotecas brasileiras é o modelo de projeto que vem sendo realizado em uma biblioteca na Eslovênia. A biblioteca oferece serviço de informação e emprego que permite que aproximadamente 1.200 pessoas por ano, muito delas pessoas em situação de rua ou beneficiários dos programas sociais da Eslovênia, acharem emprego. A biblioteca realiza capacitações em alfabetização informacional e midiática e auxiliam na preparação de seus currículos e a candidatarem-se ao emprego desejado. No âmbito científico, um exemplo de estudo que pode ser desenvolvido para auxiliar no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especificamente a ODS 1, é o artigo desenvolvido por Bala Ali Marx. O artigo intitulado O papel das bibliotecas no fim da pobreza em todas as suas formas em Uganda expõe que a informação e o conhecimento são recursos necessários e estratégicos no desenvolvimento humano, que implica a aquisição da literacia e a redução da pobreza. As pessoas pobres, vulneráveis e menos afortunadas em todo o mundo precisam de acesso a informações e habilidades adequadas para combater a pobreza, o analfabetismo e o isolamento motivado. O estabelecimento de bibliotecas enraizadas na comunidade a que servem é uma forma de garantir que os pobres e marginalizados tenham acesso a informações gratuitas e ilimitadas para que possam tomar decisões informadas que podem transformar suas vidas. Com isso, finalizamos este vídeo após conhecer um pouco sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1, de erradicar a pobreza em todas as suas formas e dimensões até o ano de 2030. Na descrição deste vídeo, no canal do YouTube, está todas as referências que utilizamos para a produção deste vídeo, como também outras referências para aqueles que queiram conhecer um pouco mais sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No próximo vídeo, iremos conhecer sobre o ODS 2, que visa acabar com a fome até o ano de 2030. Se gostaram deste vídeo, peço que curtam e que se inscrevam em nosso canal e compartilhe este vídeo para todas e todos e todes conhecerem um pouco mais sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No próximo vídeo, além de abordar sobre o ODS 2, teremos uma participação especial e internacional da bibliotecária Loida Garcia, que foi presidente da Associação Americana de Bibliotecários e hoje atua na disseminação da Agenda 2030 nas bibliotecas americanas. Até mais e um grande abraço. Mitigar a fome é abrandar a miséria, erradicar a pobreza é mudar o mundo. A gente colocou esse título com a ideia de tentar mostrar que as ações que vêm sendo desenvolvidas hoje em políticas públicas globais estão mais voltadas para essa história do assistencialismo.
Então, nós temos muito dinheiro envolvido, muita gente trabalhando em tentar mitigar a fome, como se a fome não tivesse uma causa, que é a pobreza, no meu entender, pelo menos. Mais de 700 milhões de pessoas em situação de pobreza e fome crônica vivem no mundo, segundo dados da Organização das Nações Unidas. 1,5 bilhão, né, dessas pessoas com privações de padrões básicos de saúde e de educação. Mais de 2,7 milhões de pessoas tentam sobreviver com menos de $2 por dia. A primeira urgência da pobreza é realmente a fome. E esse slide não precisa de legenda. Basta olhar a expressão dos olhos e a expressão das mãos dessas pessoas diante de um pedaço de pão e um pequeno prato de comida. Segundo os Médicos Sem Fronteira, 7 mil crianças morrem por dia em decorrência da fome. 7 mil crianças morrem por dia. Desidratação, subnutrição, a pobreza é realmente opressiva. Bilhões de dólares, segundo também a ONU, são investidos por ano em ajuda humanitária no mundo. Um número enorme, um valor enorme de recursos jogando dinheiro na África, em regiões da América Central, da América do Sul, com relação a combater a fome. Na América do Sul, cerca de 90 milhões de pessoas são beneficiadas, né, por esses programas assistencialistas. Um investimento anual equivalente a 4% do PIB da região. Segundo o Portal Brasil, o governo brasileiro destinou mais 2,5 bilhões ao Bolsa Família só em outubro deste ano. Quase 14 milhões de famílias estão inscritos no Bolsa Família. O objetivo seria ofertar uma renda per capita igual ou superior a R$ 85 mensais. Mas essa parte aí de baixo desse slide, este valor é o valor de corte que define o que é linha de pobreza extrema. Então está claro para a gente, muito claro, que existem números sendo manipulados nessa história. Ou seja, a partir dessa linha de corte, quem ganha R$ 85 per capita por mês não tem pobreza extrema. E então o governo está tirando da pobreza extrema 14 milhões de famílias, o que não é real. Ninguém vive com R$ 85 por dia. Então, essa análise desse dado, uma análise muito simples, né, demonstra que no slide anterior a gente viu que tinha um número enorme de pessoas tentando sobreviver com $2 ao dia, o que daria 3 vezes quase esse valor, que é o valor de corte do Bolsa Família, onde estabelece que a partir daí você não tem mais pobreza extrema. Então, isso é real. Para mim, quanto maior o número de famílias no Bolsa Família, mais o país está desgraçado, mais o país está miserável. Porque nós estamos atendendo, com essa renda per capita, pessoas que não têm possibilidade de sobrevivência. O Banco Mundial, enfim, reconhece que os 2,6 bilhões de dólares, gastos em projetos extrativistas não ajudaram as populações locais a saírem da pobreza. Esses investimentos feitos em extrativismos em áreas de floresta ou com pescadores, ensinando o pescador a pescar o peixe que vai comer ou a catar coquinho para vender na praia, né, não tem dado resultado do ponto de vista econômico para deslocar essa pobreza crônica para um tipo de economia ou de ingressos que seja capaz das pessoas viverem por si só. Qual é o nosso desafio? Diante disso e diante dessa realidade que a gente começa a ver, políticas públicas sendo repetidas há vários anos, há vários governos, há várias ideologias e de uma forma global,
né, nós temos que pensar em outra coisa, nós temos que começar a pensar em projetos estruturantes. E como ONG, né, como ONG, o Instituto Ecoengenho, do qual eu faço parte, que estamos analisando esse processo e fazendo alguns projetos que nós vamos mostrar aqui, nós imaginamos esse desafio: produzir com pobres para vender para ricos. Identificar produtos de alto valor agregado, nichos especiais de mercado para comercialização. Introduzir inovações tecnológicas utilizando energia renovável, práticas sustentáveis e ambientalmente corretas. Difundir esta nova ética dos microsistemas produtivos e relacionamento entre classes, com ênfase na reflexão social. Dentro desse contexto, nós descobrimos alguns anos atrás, e já aplicamos, inclusive, esse slide, mas eu volto com ele, um slide de Sítio Baixas, uma comunidade perdida no meio da região semiárida de Alagoas, em São José da Tapera, onde as pessoas vivem, né, de um tipo de artesanato de palha de oricuri, Dona Josefa com as suas 2 filhas, carregando palha o tempo todo, enquanto as irmãs, enquanto as outras parentes e as outras mulheres estão carregando água. Essa é a realidade deles no sertão a qualquer hora que você chegue lá. E aí nós tivemos a ousadia de instalar um sistema hidropônico e quase fomos execrados por isso, porque os grupos ideológicos não permitiriam que isso era uma mudança de cultura local. Ora, não tem água, não tem energia, não tem nada. E como eu posso produzir numa comunidade dessa? Através de um sistema fotovoltaico de geração de energia elétrica, a partir do sol. Eu movo uma pequena bomba, que custa 300, 400 reais, pego essa água com nutrientes, jogo para uma caixa d'água superior e distribuo nesses canteiros feitos com garrafa PET. E está aqui, eu gotejo na primeira garrafa, que sai para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, que é recolhido e volta para a caixa d'água inferior, fechando um circuito. Aqui dentro é usado carvão de casca de arroz, simplesmente para segurar a raiz da planta. E nesse momento todo mundo dizia, mas vamos plantar o quê? E em coro parece que a história vinha, uma horta comunitária. Não, a comunidade vai comer a horta, a comunidade tem fome. E isso não vai gerar renda. Nós precisamos inovar nesse processo também. A ideia do projeto e a ideia dos patrocinadores nossos eram realmente gerar renda e não simplesmente fazer um projeto de segurança alimentar. Não era papel de ONG fazer isso nesse momento. E aí o projeto deu certo, aí plantamos pimenta como produto de alto valor agregado, as pimentas cresceram nas suas garrafinhas, está aí uma grande produção maravilhosa, né? E aí pegamos esse pessoal e treinamos, capacitamos dentro de técnicas bem aprender fazendo, porque eles não sabem ler, eles têm baixíssima escolaridade, e chegamos a estabilizar o produto no local. Ou seja, a partir daí, nós saímos não com a pimenta para vender com baixíssimo valor agregado, mas saímos daí com um produto beneficiado dentro de regras e técnicas de higiene, de qualidade, até o produto ser rotulado e embalado e chegar, então, com essa qualidade ao mercado. Então, está aí um produto bonito, dá vontade de comer, mesmo quem não gosta de pimenta, e a gente fez até ardendo pouco, que é para quem não gosta começar a gostar. Até porque ela tem alguns princípios básicos que são medicinais, né? E aí então entra a última parte do projeto, daquelas regrinhas que a gente começou a estabelecer para nós mesmos, que é o nicho especial de mercado. Então chegamos aqui com os hotéis, com restaurantes, com supermercados, com gourmeterias, vendendo esse produto numa parceria com os empresários. E aí, a comunidade que a gente encontrou naquela época, que para mim essa foto é uma foto icônica, porque é uma foto de Graciliano Ramos, né? Quem leu Vidas Secas sabe que, inclusive, a cachorrinha baleia, que não é baleia nesse caso, é piaba. Evidentemente que eu não estava à altura de Graciliano para ter uma baleia, e aí então fizemos uma piaba. E essa população hoje, essas pessoas, essa mulher, vivem nesse outro ambiente. E só quem não escapou, como no conto de Graciliano Ramos, foi a piaba, que morreu tanto quanto a baleia. Então,
Essa foi uma história do primeiro projeto nosso. Mas o mundo, como nós conhecemos, foi construído com ervas aromáticas e especiarias. E então descobrimos aqui, né, a pimenta rosa. No litoral sul do estado de Alagoas, nós descobrimos a aroeira, que é uma árvore nossa da Mata Atlântica, cujo fruto é a pimenta rosa, que tem uma utilização em larga escala na culinária mundial, inclusive com maior utilização na França, chamada de bay rose, um nome até bem mais bonito do que pimenta, né? E é essa árvore, né? E aí estão aí os pratos, né? O uso gourmet da pimenta rosa no mundo todo. Nós temos folhetos nossos de pratos que foram feitos por Claude Troagot, por Philippe Bronze e tal, que adoram usar esse tipo de produto. E aqui o Wanderson do Picuí e tantos outros que também já mexeram, a Richoparia, que hoje já usa fábricas de chocolate na Bahia. Então, isso aí foi realmente um sucesso chegar a ideia desse projeto. Também no campo dos óleos essenciais, né, esses óleos são usados numa grande demanda de perfumes franceses, de cremes, a própria Natura e outras empresas que mexem com cosméticos estão usando isso em grande escala. Descobrimos, então, nessa comunidade de Piaçabuçu, no litoral sul, famílias que faziam a coleta disso, né, dessa aroeira, e levavam para beneficiamento em suas casas. Veja aqui como era que era feito o beneficiamento, com o pai, as crianças fazendo, e o resultado disso era todo encaminhado para o sul do país, vendido a um preço de R$ 1,50 o quilo. Era esse o ganho que tinha por 1 quilo de aroeira nessa região da pimenta rosa. Criamos, então, o projeto Aroeira, arranjamos patrocinadores, fizemos o treinamento dessas pessoas, nós mobilizamos a comunidade, passamos 1 ano nessa discussão. Está aí, fizemos treinamento da coleta para que tenhamos coletas mais seletivas. Essas pessoas capacitadas passaram a ir para o campo com seus crachás, mostrando que foram treinadas, que adquiriram conhecimento. Não só o fato de ganhar dinheiro foi importante, mas ganhar informação, ganhar conhecimento. Isso ninguém rouba. Os ladrões podem até levar o dinheiro que elas ganham, mas não vão levar mais o conhecimento que elas obtiveram nesse tipo de trabalho. E aí montamos uma estrutura, né, que é um pequeno galpão, não é tão grande assim, bem simples, mas colocamos um coletor solar para gerar ar quente, isso é um projeto nosso também. Aqui nós geramos ar quente, só ar, então uma rede de canos aqui dentro, e fizemos um painel também fotovoltaico, gerando energia elétrica e injetando na rede através do inversor, que permite essa injeção na rede elétrica, gerando economia de energia. Não é nenhuma substituição, mas um processo de energia para que eu tenha uma produção a custo mais baixo e que tenha competitividade no mercado desse produto. E aí montamos a linha de produção, está aí as mulheres tratando a pimenta com equipamentos certos, com ferramentas corretas. Os fornos termossolares, também construídos com pessoas de lá, com serralheiros de lá, né, com o pessoal que mexe, constrói box de banheiro e tal. Nós levamos e fizemos essa construção, muito simples. Está aqui a parte interna, simples, mas tecnicamente correto. Você vê que é tudo de alumínio, tela de aço inox e tal, ou seja, não há contaminação do produto, de limpeza fácil, né? E aí as mesas de seleção. Então aqui nós fizemos essas mesas onde a aroeira ou a pimenta rosa é selecionada grão a grão. E todo mundo se espantou, mas isso vai ser um absurdo, é muito trabalho e tal. Mas a gente não tinha ideia de que essa produção, nós fôssemos o maior produtor de aroeira do Brasil, ou o maior produtor de pimenta rosa. Mas queríamos certamente ter a melhor pimenta rosa do Brasil. E hoje nós temos esse feedback. Os chefes de cozinha do Rio de Janeiro, São Paulo, a AMA, como fábrica de chocolate na Bahia, têm comprado a aroeira da Associação Aroeira. Quando eu digo nossa, foi pela nossa participação do projeto, mas é deles, e está aí sendo produzida. E está aqui Dona Neide, né? Dona Neide fazendo a parte final, a seleção. Depois que a aroeira vem para um
uma medição de umidade relativa para que possa ser envasada com pelo menos 5%, no máximo 5% de umidade. Então, a aroeira se transforma num tubinho de 30 gramas, que nós vamos mostrar daqui a pouco. E com o domínio dessa cadeia produtiva, nós saímos de R$ 1,50 para até R$ 160 pelo mesmo quilo dessa pimenta. Como produto lícito, eu não conheço nenhum que tenha uma agregação de valor nesse nível, né? Então, e é possível, e isso não é uma ideia, não é uma teoria, isso está sendo vendido. Está sendo vendido a R$ 100 o quilo, a 120, a 130, a 160, a mais do que isso, líquido. As pessoas estão botando no bolso hoje esse dinheiro líquido em vez de R$ 1,50. A pimenta rosa, então, surge como uma especiaria brasileira na receita da inclusão social sustentável. Todos lucram, produtores, consumidores, empresários, comunidade e governo. Trata-se de riqueza gerando riqueza, né? Com ética e eficiência. E os lucros advindos deste processo englobam todos os tipos de capital, financeiro, social, tecnológico e científico, todos mensuráveis. Já passou do tempo de convidar o mundo para esta transformação inadiável. Precisamos estabelecer relacionamentos éticos, viver e conviver valorizando a interconexão inevitável entre todos os seres, sistemas e dinâmicas do planeta. Enfim, mitigar a fome é realmente necessário, mas é preciso viver além de sobreviver. Muito obrigado. Olá, sou a professora Dayana e a nossa aula é a pobreza e a desigualdade social. Começo a aula com uma pergunta. Qual a diferença entre o homem mais rico do mundo e o país mais pobre do mundo? Eu quero provocar a vocês a pensarem o porquê que temos pessoas que são tão ricas, bilionárias até eu posso dizer, e nós temos países com uma miséria tão grande, com pessoas que não têm dinheiro para nada, não conseguem sobreviver. E outra pergunta que eu faço para vocês, o nosso país, que é um país tão rico, por que há tanta desigualdade social? Essas perguntas nós iremos responder aqui nessa aula. E já também começo trazendo outra reflexão. Olhem essa imagem desta pessoa pedindo algo para se alimentar, fome. Por quê? Quem tem fome tem pressa. Essa frase foi dita por Betinho, um nome muito importante no Brasil no combate à fome. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre ele, faça uma pesquisa, vai valer a pena. Vocês vão gostar de conhecer a história do Betinho. Então nós temos deste lado esta imagem e do outro uma contradição. Várias pessoas com o símbolo da riqueza. Então nós notamos que um grande problema da pobreza é a concentração de renda. Mas a pobreza, ela é estrutural. É incrível que no sistema capitalista, no sistema neoliberal, a pobreza ela seja tão gritante. Por quê? A pobreza ela é uma mazela, ela é um mal da sociedade capitalista. Até porque nós temos muitas pessoas que concentram essa riqueza. E a desigualdade social, ela está aí, visível aos nossos olhos. E também essa desigualdade social, ela deve nos trazer reflexões. O porquê que vivemos isso? O porquê que não temos um Estado que consiga suprir as necessidades básicas da população? Porque quando nós falamos em desigualdade social, pensamos, como resolver? Tem uma maneira de superar essa desigualdade social? Acredito que até tenha, mas para superarmos a desigualdade social, precisamos superar o sistema capitalista. Este sistema que ele só tem força porque nós temos uma população que o sustenta, uma população que é explorada. E as riquezas naturais, elas não são divididas com todos. Então, eu quero trazer para vocês uma reflexão em torno do Estado. Qual é o papel do Estado para minimizar a pobreza? Até porque
na nossa Constituição, nós temos lá que nós, enquanto cidadãos brasileiros, temos que ter direitos básicos à saúde, à alimentação, à moradia. Mas esses direitos básicos, nós notamos que não são cumpridos. Por quê? Porque há essa concentração de renda muito forte nas mãos de pouquíssimas pessoas. E quando falamos nas mãos de pouquíssimas pessoas, que pessoas são essas? Normalmente são homens brancos de uma classe social alta. Por isso que esta concentração de renda é um grande problema originado a partir do capitalismo e do neoliberalismo. Eu preciso trazer para vocês um filósofo chamado Rousseau. O Rousseau, ele vai dizer o seguinte, no seu livro O Discurso da Origem da Desigualdade entre os Homens, que nós temos desigualdades naturais. Lógico, é muito natural termos desigualdades. Um é mais alto do que o outro, mais baixo, mais forte, tem aptidões que se desenvolvem numa área ou em outra. Então, naturalmente, nós somos desiguais. Mas, e socialmente? Por que há essa desigualdade social? E aí, Rousseau, ele nos traz o quê? Uma reflexão, que a partir que o primeiro ser humano pegou um pedaço de terra para si, e notou que esta propriedade privada é dele, e além do mais, eu posso escravizar os demais, e aí que se origina essa desigualdade social. Mas, além disso tudo, nós precisamos trazer também a questão da educação. Esta educação que não é universal, que não abrange a todos. Tanto que eu gosto muito de falar que no Brasil nós temos uma segregação educacional. Até mesmo me arrisco a falar num apartheid social. Por que apartheid, gente? Porque é separado, é dividido. Nós temos escolas privadas, particulares, e escolas públicas, né, do governo. Mas o governo em si, o Estado em si, ele deveria proporcionar a todos a educação. Então, vocês notam que essa desigualdade, ela surge desde sempre, desde a propriedade privada. E o processo educacional, ele é muito importante para diminuir este abismo social o qual nós vivemos. Porque, por exemplo, pegamos os alunos da rede particular, tem todo um aparato de estudo, de desenvolvimento das habilidades, enquanto que na escola pública, nem todas, mas infelizmente, sua grande maioria não traz todo esse aparato, esse desenvolvimento tecnológico para a sua população. Você sabe muito bem o que eu estou dizendo, acredito eu, não é mesmo? As dificuldades de acesso à educação. E quando falamos de desigualdade social, não é somente no âmbito educacional, mas falamos também na desigualdade de gênero. Nós ainda temos uma desigualdade muito grande entre as posições que as mulheres ocupam e as posições que os homens ocupam. E assim nós vamos falando de vários tipos de desigualdades sociais. Vem comigo, por favor. Nós temos aqui também um estado de bem-estar social. O que seria isso? Como nós estamos tratando da pobreza, da concentração de renda e qual o papel do Estado para que isso deixe de acontecer, precisamos falar de um projeto político que é o Estado de Bem-Estar Social, que ele surge em meados dos anos 50, para quê? Bom, os países da Europa passaram pela Segunda Grande Guerra e ficaram, destruídos. Então é um projeto, surgiu este projeto de Estado de Bem-Estar Social para garantir o quê? Políticas públicas, assistencialismo para que diminuam as desigualdades. E esses projetos são interessantes, eu vou citar aqui a Alemanha, a Espanha. Então, para vocês compreenderem o seguinte, que o Estado ajudar as pessoas não é migalha. Ah, não, temos que ensinar a pescar, do que auxiliar as pessoas, do que dar acesso às pessoas. Não, é obrigação do Estado. Quando falamos em Bolsa Família, não, Bolsa Família não é importante, é muito importante, porque é o papel do Estado. Então, quando eu trago a Alemanha ou a Espanha e outros países da Europa que têm esse estado de bem-estar social, o que é? São ajudas de custo que o Estado dá para as pessoas. Como, por exemplo, cito a Alemanha, que eu morei um tempo lá na Alemanha, posso falar para vocês com propriedade. Então, tem auxílio para quem é casado, um X em euros, auxílio para os filhos, uma educação pública de qualidade, nós temos também. Tem também uma saúde pública. E aí, vem comigo, aqui no Brasil, nós não temos uma saúde pública, nós temos o SUS, que funciona e que é muito importante nós termos esse SUS.
E no Brasil, o estado de bem-estar social, ele tem um período, que até posso dizer que nós temos um estado de bem-estar social, que foi com Getúlio Vargas, com criação de CLTs, que é a consolidação das leis trabalhistas. Então, tem alguns projetos políticos de estado de bem-estar social. Mas o Bolsa Família, ele é essencial para tirar as pessoas da miséria. Até porque a ONU, Organização das Nações Unidas, trouxe essa informação. Foi muito importante este projeto social. Escutem bem, projeto social, porque o Estado tem responsabilidade para com todos os seus cidadãos. Então, por isso que é de extrema importância ajudas, sim, ajudas do Estado. E além disso, meus amores, precisamos entender o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. O IDH ele surgiu para ter uma noção de como andam, né, os países, os seus níveis de desenvolvimento. Então, o que se analisa normalmente? Alfabetização, educação, saúde, enfim, como que os países se desenvolvem no âmbito humano, como que os países lidam com a pobreza, como que os países lidam com a concentração de renda. Então é muito importante vocês entenderem que não tem como ter meritocracia num país tão desigual como o nosso. Não basta querer é poder. Basta o quê? Políticas públicas, que esse Estado, ele auxilie os seus cidadãos. Para isso é que nós temos o Estado. Então, meus amados, eu quero trazer essa reflexão para vocês. Que país é esse que nós queremos? Qual o papel do Estado para erradicar a pobreza? Mas, lógico, é muito válido lembrar que a pobreza ela não é exclusivamente do sistema capitalista. A nossa aula, então, foi a pobreza e a desigualdade social. Qual a diferença entre o homem mais rico do mundo e o país mais pobre do mundo? Também nós vimos concentração de renda, capitalismo, neoliberalismo, estado de bem-estar social e índice de desenvolvimento humano. Meus amados, tirem uma foto desse quadro, reflitam bastante sobre a posição de vocês na sociedade e o que nós devemos fazer para minimizar cada vez mais esse abismo social que existe. Um grande beijo e até! Probleminhas de novo, mas acabou também a aula. Até mais, turminha. Um ótimo final de semana.